porque nós vamos entrar em alguns assuntos e é importante a gente saber de coisas que se falam na Bíblia, que às vezes a gente fala nos evangelhos, a gente cita, mas quando chega no livro de Apocalipse, as pessoas só faltam arrancar o cabelo. Meu Deus, olha o que está escrito: cavalo, branco, dragão, besta. E aí, meu Deus do céu. E aí a gente vai ver que são coisas que são ditas e que a gente prega todo dia nos evangelhos, nas cartas. Não tem nada de diferente. Deixem as suas Bíblias já abertas no livro de Isaías, capítulo 9. E agora vocês vamos imaginar o pessoal daquela época ouvindo essa profecia, tá bom? Olhem para Jesus hoje e ouçam o que foi dito dele lá no passado. Imagina Isaías profetizando isso para um povo que não sabia quem era Jesus, não entendia quem ele era, não entendia como era o Messias. Percebe a leitura? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos seus primeiros tempos, e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os habitantes e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrantaste o jugo de sua carga, e o cajado de seu ombro, e a vara de seu opressor, como no dia dos Moabitas, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre o seu ombro, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. 600 anos antes do Messias, fala que o principado estará sobre o menino. Aí vem o menino e nasce numa manjedoura. Será chamado Deus Forte, Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Nasce numa manjedoura, anda num burrinho. Aqui fala, esse texto fala, que um povo que andava em trevas viu grande luz. Jesus nasce numa manjedoura, de uma virgem, fugidos, num certo ponto, para o Egito, voltando. Onde que está o reino desse homem? Cadê o reino do Messias? Então, quando Jesus veio, os homens não queriam olhar para ele como a luz do mundo. Eles queriam olhar para ele como se ele fosse tirar o sofrimento do mundo. Quando a gente vê Jesus, hoje eu leio os evangelhos, a gente lê o Antigo Testamento, dá toda a claridade que a gente precisa, mas antigamente não. Agora, existem profecias que vão acontecer ainda, coisas que vão acontecer ainda. Aí chegam algumas pessoas e dizem: não, é isso, é aquilo, vai cair bomba atômica, vai vir a Terceira Guerra Mundial, Jesus está chegando porque a guerra está aí. E aí, não tem claridade para eu dizer que é assim que vai acontecer. Não, não tem. Eu preciso ir estudando os termos bíblicos, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, para entender o que está escrito no livro de Apocalipse e esperar acontecer.
para que eu olhe e diga, nossa, era verdade aquilo que estava escrito. Foi assim, com o Messias, ele virá, será grande luz, e o povo que andava em trevas vai ver grande luz. O seu reino não terá fim. Jesus morreu na cruz. O reino, esse homem não terá fim. Aí Jesus morre numa cruz, acabou. Então ele não é Messias? Não, para poder nos mostrar algo muito além, muito mais poderoso, muito mais sublime, porque as pessoas estão olhando para a parte humana e para o mundo, e não estão vendo a parte divina e a parte espiritual das coisas. Então, a primeira coisa que acontece quando Jesus vem é abalar, é acabar com a estrutura humana em relação a homem e Deus, a mostrar para o homem o seu pecado, a sua ruína, e mostrar para o mundo que ele está em trevas. É a primeira coisa que Jesus faz quando ele vem. E uma das coisas tão importantes é que ele traz divisão. E se eu não observo isso, eu não consigo aceitar os seus ensinos. Lá em Mateus capítulo 10, é só um reflexozinho daquilo que Jesus fez. E esses termos que eu vou ler aqui, os versículos que eu vou ler aqui, a gente vai encontrar em Apocalipse capítulo 20, falando de Gog e Magog. Assim, é algo extraordinário. Coisas que a gente precisa entender, observar, esperar e ter alegria, porque ele já nos mostrou, já nos revelou o que é. Jesus, quando vem, ele causa uma divisão por causa do seu evangelho. Diz assim, versículo 21 e 22. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E os odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é uma das coisas importantes que quando Jesus vem, ele causa divisão. Quando a gente não consegue compreender que divisão é essa, a gente fica meio perdido na Bíblia. Que divisão é essa? Porque o Evangelho, ele traz justiça, ele traz juízo, ele traz retidão. E quem não aceita o Evangelho se torna contra aqueles que aceitam. E aí você vê briga dentro dos seus lares. Então, Jesus já estava falando para eles, os seus inimigos serão os da sua própria casa. Vocês sofrerão acusações dos seus próprios. Mas isso já vem se alastrando, porque isso é notório. Quando Jesus vem, ele causa divisão. Porque o Evangelho traz correção, a luz para aqueles que andam em trevas, incomoda. Não é isso que a gente leu lá em Isaías? Né? O povo estava andando em trevas. Aí Jesus veio, a luz. Qual é a luz? Mostrar o pecado da humanidade. Aqueles que aceitam andam com Jesus, e quem não aceita é contra aqueles que aceitam. Isso é notório, é fato. Hoje nós temos um pouquinho de comodidade em pregar o Evangelho, mas nós passaremos tempos em que não vão suportar a mensagem do Evangelho dos crentes e vão passar a nos perseguir. Isso a Bíblia tem dito, e já tem países que é assim. Você não pode falar de Cristo. Eles vão completamente contrário a nós. Então, o que Cristo fez quando veio foi exatamente isso, trazer divisão. Que divisão é essa? Do certo contra o errado, do pecado com a justiça de Deus. Então, aqueles que andam na luz sofrerão perseguições. Jesus fez isso quando veio. Só para esclarecer, quando Jesus veio ao mundo, outra coisa ele fez importantíssima. Ele amarrou Satanás. Mas, pastor, Satanás não está solto? Essa é a parte gostosa de entender o que Cristo fez por nós. Ele abriu os nossos olhos, ele destapou os nossos olhos. Ele não permitiu que Satanás nos amarrasse. Ele foi no terreno, não é igual a musiquinha, porque ele não foi no inferno nos resgatar, não tirou as almas do inferno, Jesus não foi. Jesus veio no reino de Satanás, no império de Satanás, para nos resgatar. Ele amarrou Satanás para que nós pudéssemos ver a luz. Abre comigo em Lucas, capítulo 20, nós vamos ler as 3 passagens nos 3 evangelhos. Em Lucas, em Mateus e em Marcos. Só para a gente ver a importância, né? Foi deixado escrito algumas coisas diferentes um do outro, só para que haja mais claridade no que a gente vai tratar aqui. Lucas, capítulo 11.
do 20 ao 28. Percebe o que está acontecendo? Jesus expulsa demônios. E aí tem uma fofoca no meio do povo, né? Sempre tem fofoca no meio do povo. Por quem será que ele expulsa demônios? Deve ser pelo poder do próprio demônio, né? Esse cara aí está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Aí Jesus, conhecedor dos corações, começa a trazer esse ensinamento tão importante para que aquele povo enxergue Jesus como luz. Diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ele está falando que o reino de Deus veio a eles, porque ele está expulsando o demônio pelo poder de Deus. Então, o reino de Deus chegou aos pecadores, ok? Quando o valente, aí ele traz uma parábola, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Esse valente que ele está falando é Satanás. O domínio dele é o mundo. O reino dele é o mundo. E ele domina. Ele é o valente que toma conta do seu reino, do seu império. E ele está ali tomando conta. Mas sobrevindo outro mais valente, agora ele está falando dele, do que Satanás. E vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O despojo de Satanás são as almas. Ele arranca, ele tira, ele amarra Satanás para que Jesus possa salvar. Isso é uma parábola. Se a gente olhar com olhos carnais, a gente fica montando aquela ideia de filme de Kung Fu, desenho de... Como é que é o nome daquele negócio? Desenho... Anime. Como é que é anime que fala? Anime, falei certinho. Anime. Não anima ninguém isso. Mas, aí cria aqueles fogos para lá, raio para cá, pá. A nossa mente cria essa ideia. Não, é o ser divino que vem no lugar onde existe o império das trevas, ele como luz, e a sua luz dissipa as trevas. E aí ele dá claridade para que as pessoas possam enxergar ele como luz. É o que Jesus está fazendo, amarrou, tirou a força do valente para que nós pudéssemos ver Jesus, ok? Vou ler de novo, versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, do que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, agora ele vai trazer um alerta. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo, olha o alerta que ele vai trazer. Percebe a leitura. Eu tinha para mim, antigamente, que isso era só na questão de expulsar o demônio. Mas isso vai muito além de expulsar demônio de alguma pessoa. Vai muito além. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde eu saí. Jesus está dizendo, eu trouxe a palavra, eu vou esclarecer para ficar bem claro para a gente. Eu trouxe a palavra, eu amarrei Satanás, o expulsei de um homem. O demônio saiu. As pessoas viram Jesus, a luz de Jesus, mas não creram, não aceitaram. O demônio está rodando. O que ele faz? Vou voltar para aquela casa lá, vou ver como é que ela está. Aí ele diz assim, em versículo 25, e chegando, acha varrida e ornada. Quer dizer que foi expulso, aquele lugar foi limpo. Jesus chegou e as trevas foram dissipadas. A sua palavra veio, as pessoas ouviram. Ele varreu a casa, ele limpou a casa, mas não deram atenção a ele. O que o demônio faz? Ele volta, vê ela varridinha, faz o quê? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Por que o último estágio é pior do que o primeiro? A gente tinha uma ideia, né, porque quando as pessoas começavam a falar de batalha espiritual, eu não estou dizendo que é errado o que eu vou dizer agora, mas a gente tinha a ideia de que se a pessoa recebeu uma libertação e não andou com Jesus, o Espírito vem e chama outros para habitar nele. Mas isso aqui, quando se fala de 7, é na questão de não vão dar ouvidos,
não vão querer saber, não vai ter como para ele a salvação, porque o texto não para aqui, o texto continua. Olha o que diz. A gente precisa ler nos contextos para que a gente entenda o que ele está falando. Versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Entenderam o texto? Entenderam? Ele varreu, ele limpou, a luz chegou. E aí não deram ouvido, não deram atenção. Volta a ser pior do que estava. Porque não escutaram a Jesus, não deram ouvido, não deram crédito à sua palavra. Vamos ver se isso é verdade? Marcos capítulo 3, do 27 em diante. Olha o que diz. Eu vou ler a mesma coisa agora com acréscimo. Não um acréscimo da palavra, mas um acréscimo para entendimento nosso. 27 diz assim, ao 30. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não o amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Foi o que Jesus fez. Entrou na casa do valente, o amarrou, porque ele é mais forte. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Percebe agora? E toda sorte de blasfêmia, tudo que falarem contra... toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do juízo eterno, do eterno juízo. Lembra, entra 7 demônios? Lembra, entenderam? Então, a luz veio e falaram contra o convencimento do Espírito, contra a palavra de Deus. E aí o que acontece com aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus? Estão confirmados e afirmados que não receberão eternidade. É isso que ele está falando no versículo 30. Porque diziam, tem espírito imundo. Lembra da leitura? Lembra que eu falei para vocês? Ele está falando assim, esse cara expulsa demônio pelos demônios. Eles estavam blasfemando contra a ação e o poder do Espírito Santo. E Jesus estava falando para eles, o pecado de blasfêmia, tudo que vocês falam contra, ainda vai no outro versículo, no outro texto, ele vai falar assim, podem falar até contra mim, mas contra o convencimento do Espírito Santo, contra ele está mostrando para vocês a luz e vocês estão indo contra, não tem salvação. É isso que ele está falando. Então, entendo, a luz veio, o poder veio no ambiente, na casa do inimigo, o amarrou, para que nós pudéssemos ver a grande luz. E se nós não dermos ouvidos à sua voz, o nosso estado será de eterna escravidão, junto com Satanás e seus anjos. Mateus, capítulo 12. Só para ficar bem claro, bem esclarecido, o que aconteceu quando Jesus veio. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Vocês entenderam até aí o que está acontecendo? Jesus sai da sua glória por uma profecia de salvação para a humanidade. Ele é a luz que vem ao mundo. O mundo é o território do inimigo, o império das trevas domina. Jesus vem e, pela sua luz, afasta o inimigo, expulsa o inimigo para que nós pudéssemos ver a luz. A palavra dele é pregada, e se as pessoas blasfemarem contra esta palavra de salvação, não haverá salvação. Como é que a gente é salvo? Porque reconhece que a palavra de Deus
ela é boa, ela é perfeita, é ela que nos salva, nós entendemos que Jesus nos salva. Mas se essa palavra entra como afronta para as pessoas que ouvem, e elas criticam e dizem, eu não quero esse Jesus, isso é mentira, isso é blasfemar contra o Espírito, contra a palavra de Deus, é não aceitar a sua luz, para esses não tem salvação. Ok? É isso que está dizendo. Então Jesus veio amarrar o inimigo. Para quê? Para que nós pudéssemos ver a sua luz. Se Jesus não viesse amarrar o inimigo neste mundo, não haveria salvos. Ninguém seria salvo. Todos estaríamos com os olhos tapados. Satanás estaria brincando com a gente. Mas Jesus veio e amarrou. Ele expulsou Satanás para que pudesse nos tirar, que é o próximo entendimento do que Jesus veio fazer, nos tirar das trevas e nos levar para o seu reino de luz. Então, o que Jesus veio fazer? Ele nos deu o seu reino. Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 em diante, diz assim. Olha o que Jesus fez quando amarrou o inimigo e nos deu a sua luz. Dando graças ao Pai, nós damos graças ao Pai. Por quê? Por que a gente dá graças ao Pai? Porque Ele nos fez idôneos, Ele nos deu a capacidade, Ele nos fez adequados. A nossa gratidão a Jesus, ao Pai, é porque Ele nos fez capacitados. Para quê, pastor? Para participar da herança dos santos na luz. Jesus veio a este mundo e nos deu a condição de herdar o reino dos santos na luz. Ok? Esse mundo está em trevas. Nós estamos ainda neste mundo, mas Ele nos deu a capacidade, porque aceitamos a sua palavra, de herdar o reino dos céus. E aí fala de Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas. Fica claro, não fica claro o que Jesus veio fazer? Amarrar Satanás? Está claro, a própria carta que Paulo escreveu aos Colossenses diz isso, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas, saqueou, foi no terreno do inimigo, que é esse lugar, e saqueou, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Jesus fez isso. Ele nos tirou deste lugar e nos levou ao céu. Pastor, nós não estamos lá ainda, mas em nós já existe essa promessa, ok? Nós temos essa promessa, nós aceitamos, então nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos nós somos o sacerdócio real de Deus. Nós vamos falar sobre isso também. Versículo 13 novamente. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, Jesus, quando veio, Ele dissipou as trevas para nos redimir dos pecados. Isso é lindo demais quando a gente consegue compreender o que Jesus fez por nós. O que aconteceu foi que Ele veio e dissipou, Ele amarrou, Ele afastou Satanás para que nós pudéssemos herdar com Ele o seu reino. Isso é maravilhoso. Colossenses, que eu pulei o texto, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Esse texto aqui é maravilhoso. O que Jesus fez? Nos mostrou a obra de Satanás. Isso é amarrar o inimigo. É esse termo que às vezes as pessoas não entendem quando vai ler lá Apocalipse, que veio o anjo e prendeu Satanás e prendeu por 1000 anos. Aí as pessoas ficam doidas. Ai, meu Deus, ele fica fazendo aquelas flores. É isso que aconteceu. Jesus veio aqui, ele expôs Satanás publicamente. Hoje nós sabemos quais são as obras dele. A gente sabe até quando a gente cai nas armadilhas dele. Quando a gente tem os nossos temperamentos, as nossas confusões, as coisas que ainda nós ansiamos, as coisas que ainda a gente deseja, e aí o que acontece? Quando a gente vê, a gente cai. Mas, caramba, cedi a voz de Satanás de novo,
Porque Jesus já expôs ele para a gente. A gente sabe o que é o nosso pecado e a gente sabe como Satanás age na nossa vida para que a gente venha cair. A gente não só sabe como Satanás age na nossa vida, mas a gente sabe como Satanás age na vida do mundo, daqueles que não conhecem a Cristo, cegando eles da palavra. Mas Jesus veio para nós de uma forma tão clara que para nós é notório aquilo que ele faz. É isso que está falando. E a gente tem que ter isso bem confirmado no nosso coração. Jesus expôs, ele despojou, ele tirou-nos do inferno. E não só isso, ele nos transportou para o seu reino. E ele nos fez reis e sacerdotes. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É outro texto que eu gosto muito. Tira a gente desse lugar, tira a gente desse chão, tira a gente das coisinhas deste mundo. A gente achar que tem que prevalecer em tudo aqui. A gente pode, como a pastora disse no começo, estudar, se dedicar, construir. Aliás, a gente está aqui. Mas esse lugar é a Babilônia, esse lugar vai acabar. Deus vai vir com força e poder destruir tudo que existe aqui. E aí a gente vai estar preso aqui? Não, nós temos algo muito superior, muito além disso tudo aqui. Nós temos uma missão, uma tarefa. Nós temos que concluir a tarefa que Deus nos deu, entendendo quem somos. A identidade que ele nos deu foi por revelação, foi pelo seu Espírito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós, isso tem que entrar no nosso coração, igreja, precisa entrar no nosso coração. A gente precisa entender quem somos. Muito mais do que ser enfermeiro, do que ser motorista de carro, do que ser eletricista, do que ser costureira, do que ser músico, ser, fisioterapeuta. Vocês mandam a palavra difícil na língua. Muito mais, nós somos a geração eleita. Cara, isso é lindo demais, eu amo isso. O sacerdócio real. Já não tem mais, escolaridade, não tem grau de conhecimento, não tem quem é mais rico ou mais pobre. Somos todos em Cristo, nós somos um só povo, eleito por ele, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Num versículo, ele revela aquilo que ele fez do que a gente vem tratando até agora. Ele veio a esse mundo para nos fazer o sacerdócio real, para representá-lo aqui na terra. Para quê? Para falar dele. Não é o que está escrito? Para que anuncieis as virtudes daquele. Quem é aquele? Jesus. É para falar dele. Ele nos transportou para o seu reino, para falar dele. Quando a gente ama um time de futebol, a gente veste a camisa, torce, baba, chora, faz aquela monte de lambança, né? Fica pulando igual os bobos. Estava vendo um vídeo lá, uns bobos zoando um flamenguista dentro do trem, e aquele monte de palmeirense pulando, falando besteira. Parece um monte de canguru pulando. Ridículo, ridículo. Para algo que acaba, perece, acabou. Mas não, ele nos chamou para algo eterno, e a gente não vibra tanto quanto vibra para essas coisas. Não vibra. A gente clica no raio de um Instagram, num Facebook, segue um miserento para um monte de troço. Veste a camisa da pessoa. Veste, bota, anuncia, compartilha, mas para falar da virtude daquele que nos tirou das trevas, que a gente ia morrer no inferno e nos levou para a luz, a gente não tem coragem de abrir a boca. É mentira. Não veste a camisa. Ele nos chamou para ser o sacerdócio real, a nação santa, para anunciar e falar dele. Por que a gente fala dele? Porque foi ele quem nos salvou. Não fui eu que me salvei, não foi vocês que se salvaram. Ele nos salvou. Entende a miséria em que a gente estava? Ele nos transportou. Isso é lindo demais. Por que ele nos transportou? Essa é uma parte importante para a gente poder entender o final dos tempos. Por que ele nos transportou para o reino da sua luz? Porque o reino de Cristo não é desse mundo. Porque alguns falam que Jesus vai vir reinar aqui, vai ficar 1000 anos aqui. Ele está falando que nos tirou daqui.
O que Jesus vai fazer aqui? Se ele nos tirou daqui e ele fala que o reino dele não é neste mundo, ele fala que a gente é povo santo. O que um povo santo, estando nos céus, vai voltar para a terra fazer o que aqui? Num lugar que vai ser destruído. Não tem cabimento. É o fim da picada, como diz papai. Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos está perguntando para ele: você é o rei dos judeus? Aí Jesus diz para ele assim: você está falando ou você ouviu alguém falar? Você entende isso ou você só está produzindo o que falaram? Aí ele diz assim no 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Tá bom, e se fosse? Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Entenderam a claridade? É muito fácil. O que Jesus veio fazer aqui? Veio trazer a luz. Mas ele não veio governar isso aqui. Ele veio governar a nós, os seus servos, que agora em nós ele habita, para que a gente mostre quem ele é, para que a gente continue esse trabalho aonde estivermos, ganhando muito ou ganhando pouco, com muito estudo ou com pouco estudo, mas somos todos iguais diante dele, para em todas as classes, em todos os lugares, mostrarmos ele. Se nós temos hoje a possibilidade de gravarmos um vídeo, de fazer vídeos, de estar no hospital, seja lá onde estivermos, como estivermos, de anunciar este reino, mostrando para as pessoas que o Senhor nos colocou ali como representantes do seu reino aqui na terra, porque esse reino vai acabar. Por que esse reino vai acabar, pastor? Porque isso aqui é o império das trevas. Deus não habita em lugar onde tem pecado, não pode, ele vai nos tirar deste lugar. Por isso que ele mandou Jesus, para nos tirar daqui, para nos resgatar desse lugar que não tem mais paz. Nós estudamos na terça-feira passada e nós chegamos a uma conclusão fácil de entender. Deus limpou a terra com o dilúvio, não limpou a terra? O pecado estava demais, está escrito lá na palavra de Deus que a iniquidade estava aumentando. E o próprio Deus falou: o meu espírito não atuará mais na vida do homem, porque eles não me ouvem. Olha, já lá eles estavam rejeitando, já estavam blasfemando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava mostrando para eles os seus pecados. E eles estavam rejeitando a Deus. Deus disse: vamos destruir a terra. Aí olhou um homem e deu graça àquele homem. Salva aquele homem do dilúvio. Pum! Está lá Noé. Quando Noé desce da arca, fica alegre pra caramba, enche a cara. E os filhos veem a nudez de Noé, mostrando que o pecado continua no mundo. Deus limpou a terra dos pecadores, mas estava ali pecadores. E o pecado continuou. Nós não podemos mais pertencer a este mundo. Então o que ele faz? Nos resgata deste mundo. Nos dá como exemplo para o mundo. Pessoas que são pecadoras, que têm as suas falhas, mas que o reconhecem como Salvador. Pessoas que entendem suas falhas, que confessam as suas falhas, para que as pessoas não vejam que nós somos perfeitos e que por não sermos perfeitos, nós precisamos da luz dele. E por isso falamos dele, ok? Então é isso que ele fez conosco. Então o que acontece agora? Nós somos mortos para o mundo. Esse é um outro versículo que nós vamos ler, que vai falar bem no estudo que a gente vai ter de terça-feira, que a gente precisa entender o que é morrer para o mundo, o que é ressuscitar para Deus. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, 12 e 13, olha o que diz aí. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Só para parar para a gente entender esse versículo. Esse batismo não tem nada a ver com mergulhar na água. Esse batismo é o que falou João. Virá um que batizará com o Espírito Santo. E esse que batizará com o Espírito Santo é a quem vocês devem ouvir. Foi o que João falou lá. Não é o batismo que eu estou fazendo com água, porque a água não salva ninguém. Esse batismo que está falando aqui é sepultados com ele no batismo, porque o que aconteceu com Jesus? Morreu. Então, com a sua morte, nós recebemos salvação. É disso que ele está falando, tá bom? Não confundam, porque vai ter gente aí que viaja na batatinha. Vai falar que esse batismo, quem for batizado nas águas tem salvação. Não tem nada a ver.
E não tem nada a ver com esse batismo que o pessoal fala de falar em línguas, não tem nada a ver, tá bom? É o batismo de ser sepultado para o mundo e viver para Deus. Versículo 13. Versículo 12 ainda ele vai falar pela fé, porque ele nos deu fé. Esse é o poder de Deus. Ele nos deu fé a crer nele e fomos sepultados para o mundo, para viver para ele. Versículo 13 diz: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O povo de Israel tinha uma marca, era a circuncisão, correto? Então nós não tínhamos uma marca na carne, mas quando nós o recebemos, agora a marca veio no nosso coração. Ele nos vivificou, nós estávamos mortos, nós éramos rejeitados, nós não éramos povo de Deus. Mas por causa do batismo, por causa do selo do Espírito, nós passamos agora a ser povo de Deus. Ele nos vivificou. E por nos vivificar, ele nos perdoou todas as ofensas. Capítulo 3, para dar continuidade ao que estou falando. Do versículo 1 ao 6. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, lembraram do versículo, foram batizados, na sua morte, nós morremos para o mundo. E agora ressuscitamos com ele. Aí ele vai falar, se vocês já ressuscitaram com Cristo, grava bem essa palavra para terça-feira. Essa é a primeira ressurreição, tá bom? Nós não estamos no céu, nós estamos na terra, nós morremos para o mundo, mas vivemos para Deus, antes de ir para o céu. Essa é a primeira ressurreição. Nós ressurgimos, nós saímos das trevas para entrar no seu reino. De novo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O reino de Deus, o reino de Cristo não é deste mundo. Então, o que nós devemos buscar? O céu, não é a terra, não é aqui. Nós trabalhamos aqui com a missão de levar pessoas para lá, de resgatar pessoas do inferno para levar para o céu. Pensar nas coisas que são de cima, versículo 2, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. É como se ele tivesse feito um manto sobre a gente, onde Satanás já não pode mais nos levar para o inferno. Deus nos cobriu, ele nos revestiu, a nossa vida está escondida nele. Ele nos guardou para que nenhum mal venha contra nós, para que ele tenha condição de nos levar ao céu. Então a nossa vida está escondida. Nós morremos para o mundo, nós vivemos para Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele. Então, quando Jesus voltar, será uma manifestação só. Nós subiremos com ele em glória. E aí ele vai trazer um alerta. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o que ele vai falar para a gente? Morra para o mundo. Morra para os seus desejos, porque agora vocês não podem mais andar como andam aqueles que não têm Cristo. Ok? Porque nós ainda temos desejos no nosso coração, nós ainda temos vontade, a gente sente vontade de esganar as pessoas, nós sentimos vontade de xingar as pessoas, nós sentimos vontade de querer aparecer para as pessoas, né? Nós sentimos inveja, tudo isso acontece com a gente, tudo isso. A gente sente vontade de fazer fofoca. Quem não sente vontade de fazer fofoca? A gente vê uma coisa ruim, a gente quer logo falar para todo mundo, a gente sente vontade de ser desobediente, a gente sente vontade de tudo. Aí ele está falando, vocês não ressuscitaram com Cristo? Agora acaba de matar o corpo de vocês para o mundo. Acaba de matar, porque vocês não podem mais viver como vivem aqueles que não conhecem a Jesus. É isso que ele está falando para nós, ok? Entendemos até aí? Jesus veio para abrir a contagem para o fim dos tempos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Então, quando Jesus veio e anunciou o Evangelho a nós, foi declarado os últimos dias. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 17.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, nos últimos dias, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, os últimos dias é o dia em que Deus derramou sobre nós o seu Espírito, deu a nós o seu batismo, nos sepultou para o mundo, e agora nós vivemos para Ele por causa do Espírito que habita em nós. E agora nós somos o quê? Testemunhas dele na terra, nós profetizamos, nós sonhamos, nós falamos de Deus. É isso que está dizendo. Então, Jesus veio declarar os últimos dias, e nós somos a resposta para as pessoas deste último dia. Dos dias do final, somos nós que declaramos, porque o seu Espírito habita em nós. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Nós pregamos nestes últimos dias, para que venha o último dia. Diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, porque existem, porque Deus disse, haja luz e houve luz, haja os mares. Então o céu que existe agora, que o Senhor fez por Cristo, pela palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Forte isso, né? Então, quando Jesus veio, ele começa a declarar o fim do mundo. Não só o fim do mundo, mas o fim daqueles que não amam a Jesus, não querem ouvir a sua palavra. E os céus e a terra estão como oferta, reservados, esperando o dia da vinda, porque quando ele vier, tudo será desfeito. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É um tempo em que nós não temos noção. Os últimos dias foi declarado por Cristo, para que a gente entenda que o quanto estamos aqui é para falar do seu amor, é para pregar o Evangelho, mas que a gente não se perturbe se ele está vindo agora ou se ele vai vir daqui a pouco. Não é o nosso dever ficar angustiado com isso. Nós devemos continuar falando do amor de Deus e mostrando que os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo. E que é bom que as pessoas ouçam a Deus e a palavra dele, que é Jesus. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Por quê? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus já disse que lá no ano de 2025, tem alguém para aceitar a Ele. Ele o amou. Então, o Evangelho tem que chegar lá, naquele país, naquela pessoa, até que todos sejam salvos. Então, o plano de Deus, o tempo de Deus, ele já foi determinado, e é dever meu e seu declarar o amor de Deus até aquele dia. Porque no estudo que nós vamos fazer na terça-feira, a gente vai ver que Satanás será solto, e aí não haverá mais oportunidade para as pessoas ouvirem a voz de Deus. O tempo de se falar é hoje, é agora. Então, quando Jesus veio a este mundo, ele veio abrir a contagem para o final dos tempos. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio resgatar, e não só resgatar, mas nos deu a capacidade de testemunhar sobre ele na terra, para que outros também recebam a salvação. E ele nos diz e nos mostra que nós não pertencemos mais a este lugar. Se não pertencemos mais a este lugar, que a gente venha olhar para cima, esperar do alto o Salvador, para que quando ele vier, nós possamos também sermos resgatados por ele e pertencemos a esta glória eterna. A gente pode falar de coisas de mulheres, pode falar de coisas de homens, pode falar de coisas de jovens, pode falar de um monte de coisa, mas se a gente não tem isso na nossa mente, no nosso coração, o que Jesus fez com claridade na nossa mente, nada entrou no nosso coração. Cristo veio por nós, e nós, por causa dele, agora anunciamos o Evangelho a outros, porque o tempo está contado, o tempo para o fim. E isso é precioso demais. Que a gente possa andar nesta luz, nesta salvação,
nessa graça. Eu sei que ficou um pouquinho difícil por causa da chuva e barulho, e eu fico agitado, mas eu acredito que o que era para ser dito foi dito, e que entre no nosso coração. Nós não pertencemos a este mundo. Nós ressuscitamos para Deus. Trabalhem, façam o que tiver que fazer, ganhando ou não, nós somos de Cristo. Nós pertencemos a um reino eterno e não a um reino falido. Jesus.